Seja bem-vindo, Gelson. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Dê um joinha aí. Henrique, Orlando, Pedro, sejam bem-vindos. Dê um joinha se vocês estiverem me escutando bem, pessoal. Escutando, pessoal? Dê um joinha, por favor, se vocês estão me escutando bem. Perfeito, Daiane. Obrigado. Obrigado, Gary. Boa noite, Caetano. Já vamos começar. O João Paulo já tá entrando já. Fala, Marcelão. E aí, João Paulo, tudo bem? Tá me escutando bem, cara? Tô te escutando bem. Perfeito. Vamos Certo? começar, hein? Vamos começar então. Vamos lá. Obrigado, pessoal, pela participação, por todos que estão aí desde o início para nos escutar um pouco da experiência do João Paulo. Então, João Paulo, gostaria de agradecer por você ter aceito o convite e gostaria que você se apresentasse para o pessoal. E quem é o João Paulo? Diga aí, pessoal, onde a gente se conheceu. Eu vim de garoto propaganda aqui, ó, da Central Bela Vista, aqui, ó. Lembra desse Aí, boneco? Eu peguei. aqui, ó. Tá aqui também o meu, ó. Beleza, vai lá. Beleza. Bom, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aí pela live do nosso grande amigo Marcelo, Grandes Reprodutores. Bom, meu nome é João Paulo, eu sou veterinário aqui da Central Bela Vista, em Botucatu, e me formei em Marília, na Universidade Marília Unimar, em 2004, onde depois eu fiquei por 3 anos lá, né, trabalhando na leiteria, juntamente com outro veterinário amigo meu. Lá tinha o gado PO, Nelore, tem a leiteria até hoje. Fiquei por 3 anos lá e depois eu caí na estrada, trabalhando como autônomo, só trabalhando com casqueamento. Isso desde 2007 Caramba. e tô aí até hoje. Até hoje sim, né? Em 2019, aí eu entrei na Central Bela Vista, já prestava serviço para eles desde 2008 e em 2019 eu parei um pouco com as viagens e estou aqui com eles desde 2019. Perfeito, perfeito. Obrigado, João Paulo. Então, conheci o João Paulo numa visita que eu fiz à Central Bela Vista com o Marco Pedrosa, ele me convidou, a gente foi lá, e aí eu conheci o João Paulo. Vi o trabalho dele lá, um trabalho muito interessante que eles fazem lá, o cuidado que eles têm com os animais. E aí a gente acabou recebendo algumas perguntas sobre aparelho locomotor dos animais, né, inclusive dos reprodutores, que é o foco do nosso canal, nossa página. E aí decidimos convidar o João Paulo, com a experiência dele, para ele contar um pouco da experiência dele sobre esse assunto que é tão importante. O assunto sobre aprumos e cascos é muito difundido no mercado de vacas leiteiras, porque é um problema muito recorrente. Então, mais no gado a campo, vamos dizer assim, comercial, não é tão difundido. E a gente acaba, algumas vezes, tendo algumas perdas sem saber o porquê. Então, Sim. João Paulo, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre os cuidados que você tem com os animais na Central Bela Vista, com relação aos aprumos e com relação aos cascos. E também gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência pregressa, sobre quais são os principais problemas que vocês veem no mercado, no gado a campo, com relacionado a aprumos e cascos. Você poderia falar um pouco para a gente? Sim, então falando até que você me perguntou como a gente se conheceu, né? Você fez a visita com o Marco aqui, inclusive no dia que você chegou, a gente estava casqueando uns touros, né? Sim, Alguns lembro. animais com algumas lesõezinhas, outros animais com casco um pouco maior, e a manutenção normal que a gente faz com os animais aqui, né? E aqui começa assim, né? Os animais, quando ele vem para a Central Bela Vista, eles já têm uma avaliação na quarentena, que é o período que eles passam de 30 a 40 dias fazendo exames, né? Tem vários exames que eles fazem para poder ser liberado para a área de coleta, né? E lá na quarentena, a gente já tem uma avaliação desses cascos. Alguns animais que chegam já com algum problema de aprumo ou algum tipo de lesão,
eles são avaliados na quarentena e, se necessário, a gente já faz algum procedimento lá. E sempre avisando o proprietário, avisando o responsável por ele, informa por foto, ó, o animal chegou assim, com essa lesão, a gente já vai mexer nele aqui, para quando ele for para uma área de coleta, que ele vai necessitar 100% dos cascos dos aprumos, ele vai estar 100% para poder desempenhar o que ele veio fazer aqui, que é a coleta de sêmen, né? Aí essa avaliação, depois que ele vai para uma área de coleta, se ele ficar com um contrato longo, ele fica por um tempo maior aqui dentro, ele sempre está sendo avaliado, mas pelo menos 2 vezes no ano esse animal é casqueado aqui dentro. Se ele passar um período mais longo, né? Boa, um ponto interessante que você falou aí agora, João Paulo, sobre a frequência no casqueamento. Obviamente, os cuidados com os cascos devem ser diários, mas qual que geralmente, qual que é a periodicidade que vocês casqueiam os animais, por exemplo, não na central, porque tem um cuidado mais próximo, mas em geral, no grande, a maioria dos nossos seguidores aqui tem gado a campo. O que você diria para eles? Qual que é a necessidade, geralmente, a periodicidade que você indica que faça uma avaliação dos cascos desses animais, tanto dos reprodutores como das matrizes? Então, no gado, vamos falar no Nelore, por exemplo, no gado, vamos falar no gado Elite, que é o gado de exposição, que é bem difundido o casqueamento, o pessoal usa muito o gado Elite, ele é casqueado com grande frequência, para correção de aprumo, para o animal se apresentar bem numa pista, né? Eles são Sim. casqueados pelo menos a cada 60 dias, o animal que está encocheirado, né? Cada 60 dias, as doadoras, pelo menos 2 vezes no ano, tem que ser feito o casqueamento delas. E agora, no gado de leite, o ideal seria também 2 vezes no ano você conseguir fazer um casqueamento preventivo. E aí você acaba pegando alguma lesão que está no começo e você tendo uma frequência no casqueamento. Cada 6 meses você repassar os seus animais de leite, você vai conseguir rapidamente zerar com os seus problemas na propriedade, né? Mas isso sempre com manejo. Que eu sempre falo, a gente não trabalha sozinho. O veterinário, o casqueador que vai na propriedade, ele vai entrar com um procedimento cirúrgico, alguma coisa, ele depende muito de quem está cuidando dos animais para fazer um pós-operatório, fazer o manejo correto desses animais, a cama onde eles ficam, os estábulos, sabe? Tem sempre um manejo. A gente vai até falar disso durante a nossa conversa, mas tudo depende de manejo. O casqueador não faz milagre, cara. Ele vai lá, ele faz o serviço, ele vai passar o que deve ser feito, mas ele depende de muita gente, então, todo mundo no mesmo barco para o negócio ir certo. Legal, legal. Eu gosto de fazer analogia com os cuidados que a gente tem com os nossos pés, né? Quem já teve unha encravada sabe o problema que é, a dor que é, e que mesmo você arrancando a unha nasce novamente. Se você não cuidar dela, acabar cortando de um jeito errado, você tem problemas. Então, gostaria que você falasse um pouco para a gente, João Paulo, como a gente falou no início, né? O que a gente vai tentar fazer aqui, pessoal, é responder perguntas que vocês não mandaram e que vocês podem mandar aí no chat. Vocês podem ir mandando, a gente vai olhando, tanto eu como o João Paulo. Todas as perguntas que vocês tiverem, vocês podem ir mandando aí pra gente, que a gente vai respondendo. Uma das primeiras perguntas que fizeram pra gente, quando a gente fez o convite para a live, foi com relação a animais achinelados. Então, João Paulo, gostaria que você falasse um pouco pra gente o que é um animal achinelado e se tem cura. Se eu tenho que me desfazer desse animal, mandar ele para o descarte, ou tem cura, eu consigo fazer com que ele Tá. volte produtivo para o meu rebanho. O animal achinelado, que foi feita a pergunta aí, tem 2 tipos, né? Como que você pode falar? Tem o animal achinelado, que ele tem um casco normal, mas ele nunca foi casqueado. E ele está numa região que não tem desgaste do casco, e esse casco vai crescendo, como você falou, igual a nossa unha. Ele tem um crescimento diário. Se você não aparar esse casco e ele tiver por exemplo, ele for um animal de baia, que ele fica só fechado na maior parte do tempo, ele não tem desgaste dessa unha. O desgaste é natural. No caminhar, pega um terreno, uma terra mais dura, com terreno com pedra, esse casco vai desgastando. Se ele for um achinelado por falta de casqueamento, você faz o casqueamento corretivo. Normalmente o animal achinelado tem uma sola comprida e um talão muito baixo. Então o que você faz? Você vai trabalhar tirando esse excesso de casco, deixando uma sola menor, mais equilibrado
nas medidas que são as corretas, esse animal tende até a querer levantar um pouco os posteriores, se for um animal que não é casqueado. Agora, se for um achinelamento por problema de laminite, uma laminite crônica que já vem há tempos, o animal tem esse problema desde jovem, o casco cresce muito irregular, a parede cresce toda irregular, e é um animal que vai ficar sempre achinelado. Você vai casquear, ele melhora, passa um tempo, o casco cresce de novo. Um problema de achinelamento por laminite é um caso de, na maioria das vezes, é de descarte, né? Porque o animal sente demais no caminhar, ele tem o casco, tende a ficar mais mole um pouco, mais sensível, e aí ele vai caminhar, ele vai sentir, e é um animal que vai ficar sempre atrás dos outros, né? Mas se for um animal, um achinelamento por falta de casqueamento, isso aí corrige fácil. É até interessante esse ponto que você comentou, né? Sobre o animal ficar atrás dos outros, né? Tanto em desenvolvimento e, obviamente, quanto a gente fala sobre o efeito reprodutivo desse animal, a performance reprodutiva, isso tem um impacto muito grande. No gado leiteiro, como eu falei, é muito difundido e o pessoal tem métricas, medem quais são os prejuízos que você tem com o gado por problemas de locomoção. É o É o terceiro item que segundo. É mais. o segundo. Segundo? É o Olha, segundo. olha isso. Só perde para problemas reprodutivos. Então, e no gado para corte, a gente não tem essas mensurações, pelo menos eu não encontrei. Então, Muita gente pensa que a mastite é uma causa de descarte, né? Mas tirando os problemas reprodutivos que não vão fazer a vaca emprenhar e futuramente dar leite, os problemas de casco são os maiores índices de descarte no gado de leite é por problema de casco. Segundo, né, no interessante, caso. Né? interessante, interessante. Vamos já falar um pouco, responder uma pergunta que fizeram aqui, João Paulo, que foi quanto à resistência dos produtores para adotarem uma política de casqueamento regular. Porque, obviamente, quando você tem algum problema, você chama o veterinário, o veterinário faz um casqueamento e depois ele nunca mais volta na propriedade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque como você trabalhava com isso, obviamente você visitou inúmeros pecuaristas que fizeram o primeiro casqueamento com você. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, É, sobre esse bloqueio. no passado a gente tinha muito problema com essa questão, né? Eles achavam que era um gasto, né? Que eles iam ter em casquear os animais. Mas de um tempo para cá, isso aí eles perceberam que é um investimento. Você casquear um animal que ele está sofrendo por um problema de casco e ele te dá um retorno de 1 litro de leite a mais do que ele produzia, ele está dando 1 litro a mais depois que ele foi casqueado, em pouco tempo ele paga todo o serviço que foi feito nele. E você evita de descartar um animal, né? Por problema de casco. Por isso que eu te falo, de um tempo para cá, os produtores, principalmente o de leite, eles têm visto isso aí como um investimento, né? Não como um gasto. Eu tenho que fazer o casqueamento preventivo para evitar problemas, né? Porque o gasto que você vai ter com um animal doente, com uma doença no casco, o gasto que você tem com medicamento, descarte de leite por causa do medicamento, principalmente no uso de antibióticos, né? O seu prejuízo é muito maior. E o gasto que você vai ter com o casco, se eu for colocar na ponta do lápis, é mínimo. Você comentou sobre leite, né? E, pessoal, o leite não é só pro gado de leite, né? O gado de corte também dá leite, né? Então, se ele Que come menos, obviamente. você perguntou dos Sim, produtores de leite, né? Mas assim, sim. no gado a campo, acontece muito o gado para carne, né? O gado de corte. Às vezes ainda o pessoal descarta animais com algum problema de casco por falta de conhecimento, né? Achar que, não, esse não tem mais jeito, vamos descartar. E não é assim, né? Tem muita coisa. Sim, eu não desisto muito fácil de algum animal, só se o proprietário não quiser mais mesmo, né? Mas tem muita coisa feia que dá para arrumar e o animal volta a uma vida normal tranquilamente. Perfeito, perfeito. O ponto que eu queria levar é o seguinte, né? A vaca de corte também dá leite, né? Então, se ela Sim. tiver um problema nos cascos, ela tem um problema de locomoção, ela anda menos, ela come menos, ela bebe menos água, bebendo menos água, ela produz menos leite, e aí é um ciclo vicioso, né? Que faz Uhum. com que esse animal fique cada vez para trás dos seus contemporâneos, né?
O casco é tudo, né? É estrutura, é como se fosse o pneu de um carro. Não adianta você ter uma Ferrari com os 4 pneus furados, você não vai para lugar nenhum, né? Com certeza. E até a questão, o nosso pé mesmo, né? Quando você está com o pé doendo, você, obviamente, você anda muito menos, né? Se você ia ter que fazer uma caminhada de 5 quilômetros, você não vai fazer mais, você vai fazer 3 Uhum. e vai parar. E nos animais, quando eles fazem isso, eles perdem produtividade, porque eles comem menos, obviamente, né? João Paulo, tem uma outra pergunta que fizeram, foi sobre podridão nos cascos, tá? Eu gostaria que você falasse um pouco pra gente se isso é transmissível, eu preciso isolar um animal que tenha isso, e se há tratamento e se há cura. Fala um pouco pra gente Sim, sobre isso. A podridão dos cascos normalmente é relacionada à bactéria, né? E essa bactéria está no ambiente onde eles vivem. Se você identificou um animal com uma podridão ali, uma lesão, uma dermatite já grave no casco, você pode procurar que tem mais. Deve ter animal que já está começando e não demonstrou nada ainda. Se tem algum animal mancando por alguma lesão de casco, você pode procurar no seu rebanho que vai ter mais. E isso aí são bactérias altamente contagiosas, ela passa de uma para outra rapidamente. Quando você vai ver, o seu rebanho já está com várias vacas, vários animais com problema de casco. E isso não é só no gado de leite, não, viu? Gado de corte, animal em confinamento. É um negócio assim que vai muito, muito rápido. E isso aí é só avaliando, ver o tamanho que está essa lesão, o tamanho dessa, como que está o rebanho da pessoa, do produtor. E normalmente é cirúrgico. Casos graves é cirúrgico, tratamento com antibióticos depois. Tem jeito, fazendo uma profilaxia depois com pé dilúvio. Você consegue controlar. Não tem nada, não é nada perdido, mas tem que identificar onde estão onde tá o problema disso aí, né? Ok. Então, você comentou que é uma bactéria que causa isso. Obviamente tem uma condição do ambiente que propicia a bactéria entrar no sistema do animal, né? Isso é acúmulo de água no ambiente, os pés Para ficam para muito entender, molhados. vamos falar bem uma linguagem bem simples, né? O que que acontece? Os animais, vaca de leite, animal de confinamento, tanto de corte, caminho de corte, eles recebem uma ração altamente energética, né? E isso aí favorece a dar uma amolecida, vamos falar bem básico, amolecida no casco dos animais. E onde tem muito animal junto, vai formar, se não for concretado e não for limpo todo dia, vai formar um barrinho. E nesse barro que as bactérias ficam escondidas. A bactéria, normalmente as bactérias que atingem o casco são anaeróbias, que não necessitam de oxigênio para viver, e elas ficam ali. O animal tem uma lesãozinha no casco, um machucado que seja ali, tem uma porta de entrada. Ele vai, pisa no barro, essa bactéria entra. E aí ela começa a proliferar ali dentro. Tanto no tecido, no interdigital aqui atrás, ou nos talões. Então ela vai proliferando. E quando chega no bom animal, não começa, não manca a princípio. Só que quando ele começa a mancar por esse tipo de lesão, ela já está bem profunda. Então é uma porta de entrada que essa bactéria vai achar, vai entrar nesse casco e depois que ela se instalou ali, aí a vaca vai no outro coxo de água, vai pisar naquele outro barro, vem outra vaca, pisa e aquilo ali vai espalhando. É assim que começa esses problemas de casco nos rebanhos, né? Perfeito. Pessoal, vocês podem ir mandando perguntas aí, a gente está respondendo a que vocês mandaram para a gente durante a semana, mas caso vocês tenham novas, aí vocês podem ir mandando. Outra coisa interessante que vocês podem fazer, tem uma setinha aqui do lado, vocês podem mandar essa live para os seus amigos, e aí eles podem assistir, beleza? João Paulo, uma outra pergunta que fizeram foi sobre o inchaço entre as unhas, o cambarro. Se existe uma tendência em algum rebanho, que eu digo, algum tipo de tratamento para um rebanho, se existe cura e se um animal que teve esse problema eu preciso descartá-lo ou eu posso manter ele na minha fazenda. Não, não precisa descartar. É o gabarro que você quis dizer, né? Isso. Gabarro. Hiperplasia interdigital. O gabarro é o nome popular e não, e tem tratamento, é cirúrgico. Isso aí também é cirúrgico, é uma cirurgia relativamente rápida, simples, e a gente faz muito aqui na Bela Vista, que vem touro de todo lado.
e aparece gabarro aqui, faz o touro no outro dia tá coletando. Porque aquilo ali inflama, uma glândula que tem ali, ela inflama, e aí você faz uma cirurgia, até aquele dia que você veio, eu acho que a gente estava fazendo uma cirurgia dessa, não sei se você se recorda, mas se o animal está em coleta, fez a cirurgia, no outro dia ele já está apto a coletar, porque tira, é a mesma coisa de tirar a dor com a mão, né? E tem, né, você perguntou dos animais, tem alguns animais que a mãe teve, os filhos têm, é uma coisa assim, um pouco da anatomia do casco também, né? Ele tem um casco um pouquinho mais aberto e aquilo ali às vezes pega um capinzinho, faz um cortinho ali, começa a formar aquele calo e esse calo vai crescendo. Normalmente o pessoal começa a jogar iodo e faz um anti-inflamatório, o animal para de mancar e às vezes o próprio casco começa a comprimir aquilo começa a ficar dolorido, o animal fica mancando e incomoda demais ele, sabe? Então você fez a cirurgia rapidinho, você faz no outro dia ele já está de boa e andando normalmente. João Paulo, outra dúvida é sobre os reprodutores, né? Obviamente, os problemas de locomoção, né, são muito causados pelo crescimento ósseo, né? E provavelmente tem alguma relação. Obviamente, vamos dizer assim, criando esse problema enquanto o crescimento ósseo está ativo, que vai até os 15 meses, provavelmente. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre os cuidados, né, que um comprador de um reprodutor precisa ter ao avaliar um reprodutor jovem com relação a esses problemas. É necessário, é melhor espelhar um animal ter seus 15 meses, que talvez já cessou o crescimento ósseo dele, para ele não ter esse tipo de problema em desenvolver um problema de locomoção? Não, tem alguns problemas que são adquiridos, né, Marcelo? Eles Tá. adquirem com algum problema locomotor, alguma lesão que ele teve durante a sua vida reprodutiva. Um animal jovem, às vezes, é saltar, machuca, dá uma luxação, alguma coisa, é diferente. Agora, o problema de aprumo, um osso torto ali, vamos dizer assim, no reprodutor, até os 15 meses, você ainda 15, 12, 15 meses, você ainda corrige com o casqueamento. O animal responde com o casqueamento. Porque aquilo ali, o casco dele funciona como uma válvula ali. Você vai regulando, você regula aqui, regula ali, tira um pouquinho para cá, tira um pouco para lá, tendo um manejo para ele caminhar e forçar o lugar que você tirou para fazer essa correção, até os 15 meses ele consegue responder. Depois disso aí, acho que tem, às vezes, se tiver algum veterinário que também mexe com casco aí, pode até discordar de mim, mas depois dos 15 meses é muito difícil de voltar. Um animal com problema de aprumo grave, depois dos 15 meses é muito difícil. Você consegue melhorar. Você melhora, mantém a vida dele boa, normal, mas chega num ponto e dependendo do tipo do desvio, a tendência é só piorar. Perfeito, perfeito. João Paulo, uma outra pergunta que fizeram foi com relação a um touro cambaio, tá? Cambaio é aquele esquema do joelho, pessoal, o joelho para dentro e as pernas para fora, e as patas para fora, né? O casco para fora. Se existe cura para isso e se é necessário o descarte ou eu posso deixar ele na minha fazenda. O que você acha? Então, para um touro, esse tipo de desvio cambaio, quando é jovem, você consegue rearrumar. Você vai casqueando, animais em rebanhos de exposição, aí gado elite, a gente trabalha animais até de 3 meses, você já começa a casquear, né? Você faz uma base nele, já com 3 meses de idade você já passa a grosa ali, tira um pouquinho ali, um pouquinho aqui, ele já começa a responder. Se um touro errado já dos seus 4, 5 anos tem esse problema, é muito provável que ele vá transmitir esse problema para os filhos dele. Ele vai transmitir. E falar assim que depois de velho ele vai arrumar é muito difícil. As epífises ósseas já estão todas consolidadas. Não volta. É difícil. Está tudo travado ali já. Às vezes, se você força um casqueamento num animal que tem um problema grave, de um cambaio, por exemplo, ele vai fechando o peito, forçando sempre nas unhas médias, né, que são as unhas de dentro ali.
Se você tira demais um animal desse, ele vai ficar pior, porque ele vai ficar sentindo, que vai ficar forçando um osso que não vai voltar. Então o que que você tem que fazer? Você tem que casquear, fazer ele pisar, tentando pisar com as duas unhas no chão, bem distribuído, mas não querer forçar, não, eu vou voltar ele casqueando um tolerado, você não volta. É muito difícil. Aí essa avaliação o proprietário tem que fazer. Quando ele vai comprar um touro, ele tem que olhar o aprumo, ver como é que é as mãos, as pernas, principalmente as pernas que vão usar para saltar. Se ele tem algum desvio, que nem eu que mexo com isso há 15 anos, a primeira coisa que eu olho são os aprumos. Eu não olho se o touro é bonito, é carcaçudo, eu já vou no aprumo. Eu bato o olho direto nisso aí. Até eu brinco com o pessoal aqui na Central, eu só olho, eu consigo olhar para as pernas dos bois, eu não olho mais para mais nada, de tanto que eu sou fissurado nisso, sabe? Mas mas o produtor tem que olhar, cara, porque alguns desvios são genéticos e eles passam para os filhos e não tem o que fazer. Perfeito. Acho que dá para fazer uma analogia aí com os humanos, tá? Com as criancinhas que nascem com as pernas um pouco mais ou aberta de frente ou cambaio mesmo. Eles usam Uhum. aqueles sapatinhos com a pastilha, com a palmilha diferente, eles conseguem voltar. Depois que você ficou Depois de velho, você não velho é consegue difícil, mais né? nenhuma alteração. João Paulo, uma outra pergunta que fizeram foi com relação a uma bezerra que nasceu fechada de frente. Fechada de frente é aquele animal assim, pessoal, nasce com os joelhos para fora e Um os cascos cambota, para né? dentro. Isso. Se isso tem cura, se eu consigo melhorar com casqueamento e se isso é transmissível uma vez que transmitido por genética, uma vez que a mãe e o pai dessa bezerra não têm esse problema, mas ela nasceu assim. Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Se nasceu com um problema grave assim, não é fácil de voltar, viu? Não é fácil de corrigir. Aí existem outras técnicas que usam mesmo. Essa caso da botinha que você falou em humanos, tem algumas botinhas, vamos falar assim, que dá para ser feito nos animais. Quando novo, né? Quando eles são bem novinhos, você faz umas próteses, uns calcinhos bem de leve para tentar voltar. Se nasceu já com um desvio muito grande desse, aberto de frente, que é o cambota, que é conhecido no meio, não é fácil, cara. Mas, assim, em alguns casos, se não for muito grave, dá para voltar sim. Perfeito. João Paulo, a Pérola fez uma pergunta aqui. O casqueamento pode mascarar um animal ruim de aprumos? Eu posso ser enganado ao comprar um animal quando esse pecuarista de má índole foi lá, fez um casqueamento corretivo no animal só para vendê-lo para mim? Não, se ele fez um casqueamento corretivo e corrigiu, é sinal que deu resultado. Se ele tinha algum Certo. tipo de lesão e ele corrigiu, e quando ela viu o animal estava perfeito, é sinal que o casqueamento deu resultado. Difícil mascarar, só se vamos falar que tem um desvio grave e o cara colocou algum calço, alguma coisa para forçar o animal na hora ali, e depois esse animal perdeu esse calço e voltou, aí é problema. Mas se casqueou e ela viu o animal não tem nada, é sinal que o cascamento deu resultado. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta que fizeram foi com relação aos graus de dano entre um animal pernas retas, ou seja, com angulação 90 graus com plano, e aquelas patas posterior muito anguladas, com angulação exagerada. Obviamente, isso tem uma correlação com. Correlação não, mas uma dependência de que animal a gente está falando, se é uma fêmea e um macho. Eu gostaria que você Uhum. falasse um pouco para a gente sobre isso. Em qual deles é mais danoso para o macho e para a fêmea? Danoso os dois são, né? A gente sempre Ah, procura animal perfeito, né? Sem nenhum problema de aprumo. Agora, se já tem uma perna reta e a perna de cachorro, que nem o pessoal fala, né? Que é a perna, de pastor alemão? é, é difícil, cara. Principalmente as pernas fechadas, né? Para as fêmeas, dificulta ali por causa do ubre. E a perna reta para o macho é complicado, viu? Porque vai chegando num ponto que vai acumulando líquido no jarrete ali, ele vai sentindo dor. E isso aí é um desvio complicadíssimo, cara. Porque é muito difícil de voltar. O animal que tem a perna reta, cara, você trabalha alguma coisa no casco ali,
força os talões, faz ele andar, às vezes ele saltando, cobrindo algumas vacas, ajuda, mas a perna reta é complicado e é um problema sério que a gente tem no rebanho nacional hoje. É, até um item interessante, quando a gente fala sobre gado de leite, umas vacas têm um úbero maior, né? Quando você tem essa perna com angulação muito grande, esse sobrepeso que fica em cima do talão, obviamente, vai dar um desgaste maior nesse talão. Imagina uma vaca de leite que tem aquele sobrepeso diariamente e esse desgaste excessivo no talão deve, acho que no longo prazo, deve causar uma dor incrível na Enorme. fêmea, né? É. É enorme. Então, não sei, eu acho que o dano maior para uma Prevenção. fêmea leiteira ter essa angulação muito grande deve ser muito dolorido para a fêmea. Eu É, acho, imagine o cara, Uber ali, o Uber nossa, forçando aquela perna. meu É Deus, difícil, imagina. cara. É difícil. Imagina vocês, pessoal, tentem aí fazer em casa andar sobre o calcanhar, mas o dia todo. É uma dor muito grande, não foi preparado para isso, né? É. E o outro Tá. macho, acho que para fazer a monta, ele até se desequilibra, né? Porque se ele tem a perna muito reta, ele É. faz isso é difícil, né, para o macho também. É, no Ah, caso das vacas que você está falando, é tudo prevenção, cara. Se não fizer um casqueamento preventivo, corrigindo desde nova, aí vai ficar assim, a vida útil dela vai ser bem mais curta, né? Aí ela entra no descarte por problemas de locomotor, né? perfeito. Outra pergunta, João Paulo. Com relação ao ambiente, obviamente tem uma grande parte dos problemas é com relação ao ambiente, principalmente animais de baia. Imaginem você colocar esses animais num terreno que escorrega muito, ou o contrário, os extremos, né? Que é um ambiente, um solo muito abrasivo, então vai corroendo esse casco desse animal. Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a influência do ambiente em problemas de cascos e de aprumos. Você pode falar um pouco para a gente? É, o ambiente é tudo para o animal, né? A gente já falou no começo, barro e umidade, tudo que é, tudo que é animal confinado, tudo que é feito para um animal em confinamento é prejudicial ao casco. Por isso que tem que ter a prevenção. Um animal que é confinado, a vaca de leite, um animal de baia, de exposição, um gado de confinamento, tem que ter prevenção, tem que trabalhar em cima disso, porque vamos falar assim, um animal que ele é confinado, ele recebe uma ração, que a gente já falou no começo, altamente nutritiva, muitas vezes desbalanceada, então uma ração muito energética, ela acontece que ela libera estamina no organismo, essa estamina vai para a circulação, cai na circulação periférica, estoura os vasos da circulação periférica, que é onde é nos cascos, tende a deixar o casco mais fraco, aí começa as hemorragias de sola, úlcera de sola, abre as portas de entrada para as bactérias. Então, tudo que é para confinamento não ajuda o casco. A umidade, às vezes é muita umidade, muito barro, ração altamente energética, concreto, e muitas vezes, isso aí arrebenta com o casco. Aí o que tem que ter? Um profissional que vai lá e consiga corrigir isso aí, fazendo o cascamento preventivo e tendo o manejo correto disso aí, fazendo pé dilúvio, passando os animais com frequência no pé dilúvio, que daí ajuda a endurecer o casco, mata umas bactérias que estão na superfície ali, e assim tem que ir trabalhando, né? Perfeito. Com relação ao isolamento desse animal, o animal que está passando por um tratamento desse nos cascos, ele precisa ser isolado dos outros, Não, ou não? não precisa, necessariamente não, porque se você fez um tratamento, na grande maioria, num caso grave, é cirúrgico, você vai fazer todo um curativo ali, protegendo aquela lesão, o animal já vai andar melhor e ele não tem chance de transmitir mais nada, né? Você vai ter que identificar os outros animais que estão transmitindo, né? Mas ele não precisa ficar isolado, não. Perfeito. Então, Paulo, uma outra pergunta que fizeram foi com relação aos animais que estão no confinamento. A gente falou um pouco você falou um pouco sobre isso, mas se puder dar um pouco mais de detalhes. Os meus animais estão no confinamento e começaram a mancar de dor. Isso pode ser alimentação, pode ser ambiente, pode ser tudo. Fala um pouco pra gente sobre isso. É, foi o que eu acabei de falar, né? A gente tem que identificar por que eles estão mancando. Eles estão com lesões? Se eles estiverem com lesão, a gente vai ter que tratar essas lesões.
Agora, se eles estão mancando porque os cascos estão fracos e ele é de confinamento, tem que ver a dieta como é que tá e identificar esses animais, porque se a dieta está desbalanceada, provavelmente vai afetar diretamente nos cascos, né? Aí já tá virando um quadro de laminite, né? O casco vai ficar mais fraco, o animal vai andar, aquele casco mole, qualquer pedrinha que pega, é a mesma coisa que você tá com um tênis e uma pedra te cutucando ali. A terceira falange do animal é diferente do dedo da gente. A terceira falange está bem na pontinha do dedo. A do touro, do bovino, tá ali no meio da sola. Se essa sola tiver mole, qualquer coisa que bata ali vai bater no osso. Imagine a dor que ele vai ficar sentindo. Então, se ele tiver com desbalanço energético aí, o casco dele vai estar mole e ele vai sentir. Agora, se ele está mancando por um problema de lesão por bactérias, ele tem que identificar se é uma lesão por bactéria, pedir para alguém olhar esses animais. Se for lesão por bactéria, aí é tratar esses animais e aí vai conseguir corrigir esse problema, né? Perfeito. Uma outra pergunta que fizeram, João Paulo, foi com relação aos cuidados especiais que eu preciso ou deveria ter nas épocas chuvosas. Então, por exemplo, quando começar a chover, eu preciso ter algum cuidado especial com o meu gado, para evitar esse tipo de problema de podridão ou qualquer outro problema com os cascos? O pé dilúvio ajuda muito. Eu sei que não é fácil, depende da região, evitar o barro, né? Esses coxos, tem alguns coxos móveis que você consegue levar de um lado para o outro. O coxo d'água já é mais difícil, mas coxo de comida você consegue transportar de um lado para o outro. E o pé dilúvio ajuda muito, porque o pé dilúvio você consegue matar alguma bactéria que já está querendo entrar nesse casco e os produtos ajudam a enrijecer esse casco, né? Fortalecer. E o casco forte, ele não vai ter entrada de bactérias, os animais vão passar para as épocas chuvosas tranquilamente. Daí. Perfeito. Pessoal, acho que as perguntas foram essas. Caso vocês tenham alguma outra pergunta, vocês podem ir mandando aí pra gente. Lá, o Marmo 986, o Arthur fez uma pergunta. Qual o problema da ração com relação aos cascos dos animais? Acho que aquela dieta de super energética que você comentou aí, João Paulo. Então, A ração bem balanceada, fornecida na quantidade certa, não tem problema nenhum. O problema é o desbalanço, né? Ração, às vezes, a pessoa, o produtor faz de qualquer jeito, tem um desbalanço nutricional ali muito grande, e a ração energética ou com muita proteína, ela afeta diretamente no casco. Tudo afeta diretamente no casco, né? É o que eu expliquei aquela hora. A ração, muita energia, ela libera estamina na circulação, e essa estamina vai para a circulação periférica, e o casco, se você tirar o estojo ali, a parte dura, aquilo ali é super irrigado. E estando com a estamina, ela começa, aqueles vasinhos vão estourando. E vão estourando, vão formando as hemorragias de solo. Se você pegar um animal que tem um começo de laminite, o casco dele tá tudo cheio de raias vermelhas, assim, ó. É a mesma coisa que você dar uma martelada no dedo, e aí aquele dedo vai ficar ali vermelho, aí começa a formar uma bolha de sangue ali. É a mesma coisa que acontece no casco. Ele forma uma bolha de sangue naquela sola, onde estourou aquele vasinho, e é ali que é a porta de entrada de bactéria. Por isso que tem que ter essa relação, uma ração bem balanceada, para não afetar no casco. perfeito. O, agro, o Agrovet André Ribeiro fez uma pergunta aqui. Boa noite. Qual tipo de excesso de nutrição que deve ter cuidado para evitar a laminite? Obviamente, a proteínas, o excesso de proteínas, certo? Processo energético, proteínas. Você pode falar um pouco pra gente sobre isso? É Qual é mais o a tipo? relação com o amido, né? Milho, a Tá, ração energética é mais relacionada a, vamos falar, milho, né? A base de todas as rações, milho e soja. Se você tiver um desbalanço dessa quantidade de energia for muito grande, ele vai afetar. O excesso de proteína na ração, o casco tende a crescer muito. Ele tá. cresce demasiado, assim, sabe? Então fica um casco muito grande. Por isso que eu falo, assim, a energia ela vai estourar a circulação periférica. O excesso de proteína, o casco cresce demais, né? Aí acontece dos animais achinelados, crescer casco demais, ficar achinelado também. Por um excesso mesmo de proteína. Perfeito, perfeito.
Eu não sei se você conseguiria falar isso um pouco pra gente, mas o Arthur pergunta qual seria o balanceamento ideal. É, Ah, mas isso o aí que aí depende. tem que consultar, ver qual que é a sua necessidade, né? Pegar um veterinário, um zootecnista da região dele e ver qual a necessidade dele para ver o que, que ele está querendo, né? Se é um animal de engorde, de crescimento, de manutenção, é difícil falar, né? Perfeito. O Leandro faz um comentário aqui. Aqui para nós, o animal que come bastante milho sofre muito com casco. Com certeza, né? Talvez o cara vai É isso que a dar gente está apenas falando. milho, né? Dá apenas milho pro animal, né? Em alguns Uhum. casos, né? Olha lá. A Patrícia teve uma época aqui no sítio que tratamos muita broca em algumas jerseys. É comum isso? No gado? E alguma raça específica? Não, aqui, que nem aqui na Central, a gente tem todas as raças de touros, né? Essa época mais úmida, começa a aparecer bastante broca. É uma... E o problema da broca é que é uma dor insuportável para o animal, né? Quem já teve problema de canal no dente, teve um canal que ficou encapsulado ali, a mesma dor que você sente no dente é o que o animal sente no casco. Agora você imagine um animal Nossa, de 1.000 quilos com o casco pulsando ali, alguma coisa querendo nossa. sair, não é fácil. E às vezes é um casco saudável, uma pequena porta de entrada ali forma uma broquinha e é infecção bacteriana também. Mas é normal, a gente tem, em todas as raças a gente tem problema aqui com Nelore, com Gir, com Angus, todas as raças nossas aqui já teve problema de broca, mas é fácil de resolver também. A broca é que consagra o casqueador que eu falo. Você chegou, identificou que é uma broca e abriu, o animal chega arrastando a perna, você faz, ele já sai andando praticamente normal. Imagino, né? Aquele causando pressão ali na pata dele, ele pisando. A hora que você tira É, porque aquilo, ela fica encapsulada e fica cheia de bactérias ali, né? Essas bactérias vão morrendo e vão produzindo gás. E esse gás não tem para onde sair. E ele fica ali, pulsando, pulsando uma hora. Se não latejando. abrir, ele vai estourar lá na coroa do casco lá em cima, alguma hora ele vai sair. Mas você abriu ali com as ferramentas certas, ele vaza até com uma pressão grande ali. Perfeito. No meu Ah, Instagram, se alguém quiser olhar, acho que tem um ou dois vídeos lá de eu abrindo umas brocas aqui. Parece bem como é que ele vaza. o Diego faz um comentário aqui. Alimentação desbalanceada que tende a causar acidose ruminal pode causar laminite posteriormente? Saberia me dizer? Justamente, é isso aí mesmo. Isso aí. Perfeito. Pessoal, Lembrando que a é, laminite também, ela não é causada apenas por problema digestivo, né? Ela pode ter algum trauma grande que o animal teve aí e pode ocasionar uma laminite também, né? perfeito, perfeito. Pessoal, caso vocês tenham algumas outras perguntas que vocês podem enviar, caso vocês não tenham, a gente já vai partir para o final aqui. Então, muito obrigado, João Paulo, por ter aceito o convite aí, cara. Foi muito interessante. Pessoal, acessem aí o Instagram do João Paulo. Ele sempre faz alguns posts sobre os animais da Central e também sobre o tratamento que ele faz nos animais. É muito interessante. Como ele falou, né, eu conheci ele em um desses tratamentos. Achei bem interessante o trabalho deles. Então, João Paulo, gostaria de agradecer tua boa vontade em vir aqui falar um pouco com a gente no final de um dia de serviço que deve ter sido bem atarefado aí. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, cara. Foi uma honra tê-los aqui conosco. Marcelo, eu que agradeço pelo convite aí, espero ter esclarecido bem as dúvidas. E a gente está aberto aí, qualquer dúvida, quiser mandar mensagem, a gente que puder ajudar. E agradecer pela Central também, pela oportunidade. E quem quiser conhecer aqui também, a gente está de portas abertas. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado, pessoal. João, coloca seu boné aí pra gente fazer um print aí, cara, pra gente postar. Olha lá, pessoal. Fazer um print aí, ó. Pera aí, não saiu ainda não. Saiu, isso aí. Beleza. Então, obrigado. Obrigado, João. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, abraço. tchau.